Nós estamos falando sobre a nossa nova identidade em Cristo. Nós estamos para isso estudando o livro de Efésios. Eu quero que você já pegue a sua Bíblia aí. Eu não sei como é que você está acompanhando essa série, se você só está acompanhando ou se você está realmente estudando a palavra. Então, se você não estava, comece a fazer isso agora. Pega aí uma caneta, pega a sua Bíblia de verdade, de papel aí, vamos rabiscar esse negócio, porque nós temos aprendido segredos maravilhosos da palavra de Deus, porque, como eu ensinei você, Efésios não é uma carta onde Paulo está fazendo exortação, onde Paulo está corrigindo a igreja, onde Paulo está citando ou fazendo alguma coisa, menção a algo que está acontecendo. Paulo está trazendo experiências e revelações que ele viveu em Cristo. Por isso que se fala sobre identidade, porque Paulo vai expor e vai apresentar à igreja quem nós somos de fato em Cristo e para Cristo. Então pega a sua Bíblia aí e vamos lá. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Não tem no Data Show não, mas nós vamos fazer juntos. Você repete comigo? Amém? Vamos lá? Diga assim comigo: eu sou filho, eu sou escolhido, eu sou salvo, amado, abençoado, perdoado, santo, sem culpa, selado pelo Espírito, guardado para o arrebatamento, a noiva de Cristo, a autoridade do Espírito e livre da ira de Deus. Vamos dizer de novo que tinha gente perdida aí, vamos lá? Vamos de novo? Pastor, que mandinga é essa? É confissão de fé. Crie, por isso falei. Nós estamos declarando aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Sabe, um grande segredo e algo que eu quero ministrar para você depois, com mais clareza, é que a fé, ela tem uma voz. Fé não é sentimento, fé é decisão. E toda decisão, ela precisa de uma voz. Então, quando você dá voz à sua fé, quando você declara aquilo que você crê, isso gera um resultado poderoso no mundo espiritual. Você que está fazendo a sua confissão de fé todos os dias, permaneça firme. Para você que não está fazendo, toma vergonha e vai fazer. Vamos lá? Vamos lá? Você não está falando comigo. Vamos lá? Diga: eu sou salvo, filho, escolhido, amado, abençoado, perdoado, santo, sem culpa, selado pelo Espírito, guardado para o arrebatamento, a noiva de Cristo, autoridade no Espírito e livre da ira de Deus. É isso que somos. E tudo isso graças à graça de Deus que foi derramada na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós temos caminhado sobre o capítulo 2. E o capítulo 2 ele começa declarando a nossa salvação. E ele começa a dizer que nós somos salvos. Foi o que nós começamos a falar domingo passado. Quinta-feira a Brava não deixou a gente ter culto de novo. Então quinta-feira a gente não teve culto. Tem uma semana que a gente não tem culto, hein, negada? Você está doido. Mas enfim, domingo nós falamos sobre isso. Pastor, nós somos livres do quê? Nós somos salvos do quê? De 3 coisas. Primeiro, nós somos salvos da natureza de Adão. Ou seja, a morte espiritual que repousa sobre Adão, ela nos é anulada quando nós estamos em Cristo. Nós somos salvos do domínio do diabo, porque quando Adão morreu espiritualmente, ele se tornou escravo do diabo. Mas uma vez que eu estou em Cristo, Adão morreu para mim, então o domínio do diabo também morreu para mim. O diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. E a terceira coisa é que eu estou livre da ira, salvo da ira de Deus. Adão pecou, e porque ele pecou, ele morreu espiritualmente. E porque ele morreu espiritualmente, ele se tornou escravo do diabo. E porque ele se tornou escravo do diabo, ele estava debaixo da ira de Deus. Todo filho de Adão, ele está morto espiritualmente, ele está governado pelo diabo e ele está destinado à ira de Deus.
Mas uma vez que eu nasci de novo, uma vez que eu tenho uma nova identidade, eu recebo vida no meu espírito, eu nasci de novo, eu abandono, eu quebro o laço do diabo na minha vida, e eu sou livre da ira de Deus. Eu não preciso temer o castigo de Deus, porque a graça dele está sobre mim. Sabe, querido, uma vez que você encontra com a graça de Deus, você não precisa ter medo da ira de Deus, porque Ele não é mais o seu juiz, Ele se torna o teu Pai, e vai fazer de tudo para você viver uma vida plena, abundante, e que realmente traga a vontade dEle aqui na terra. Esse é você em Cristo, você é livre da ira, e é alvo da graça de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Outra coisa que nós falamos também, como receber a salvação? Duas coisas, dois princípios. Diga comigo, graça. Não, irmão, diga aí, diga graça e fé. O versículo de número 8 de Efésios 2 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Ou seja, por causa da graça de Deus derramada na cruz de Jesus, eu tenho acesso à salvação. E como que eu recebo? Crendo. Perceba que salvação, ele não é o resultado final. Salvação não é algo que eu vou alcançar. Salvação é algo que já foi liberado para mim. Ei, você que fica batalhando pela sua salvação, querido, se você está batalhando, é porque ela não está garantida. Ah, pastor, eu estou procurando a minha salvação. Não, então ela está perdida. A salvação foi dada pela graça. Uma vez que eu recebo a graça pela fé, eu recebo a salvação. Então, como receber a salvação? Por meio da fé. Eu creio que Cristo morreu no meu lugar, e porque eu creio em Cristo, eu recebo a minha salvação. Amém? Pastor, eu estou falando rápido assim porque nós já estudamos sobre isso, tá? É só você voltar um vídeo para trás aí, que você vai ter a ministração completa. Pastor, e eu sou salvo do quê? Aliás, eu sou salvo para quê? Que foi onde nós paramos semana passada. Eu sou salvo para quê? Para restaurar a terra que por causa de Adão foi amaldiçoada. Gênesis capítulo 3 vai deixar claro para nós que quando Adão pecou, Deus não amaldiçoou o homem. Sabe, essa teologia, essa ideia, essa linha de teológica, que diz que Deus amaldiçoou Adão. Não, Deus não amaldiçoou Adão. Gênesis 3,17. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. Pastor, por que Deus não amaldiçoou Adão? Porque se Deus amaldiçoou Adão, Deus está colocando um ponto de inimizade entre Adão e Deus. Se Deus amaldiçoou Adão, Deus está se virando contra Adão. E Adão não é simplesmente um homem. Adão representa toda uma espécie, toda a humanidade. Se Deus amaldiçoou Adão, Deus está virando o inimigo da humanidade. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós, quem vai nos ajudar? Então Deus não pode amaldiçoar Adão, porque amaldiçoando Adão, Deus se torna inimigo de Adão. E se Deus é inimigo de Adão, Adão não pode voltar mais a ter intimidade com Deus. Então Deus não amaldiçoou Adão, mas amaldiçoou a terra que Adão governava. Então a terra foi amaldiçoada, e agora Adão, que foi perdoado por Deus, Adão foi perdoado por Deus, Adão foi livre da condenação de Deus, mas a terra era maldita por causa dele. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer, em 1 João capítulo 5, versículo 19, 1 João capítulo 5, versículo 19 diz assim: sabemos que somos filhos de Deus em Cristo, e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. O que isso quer dizer? Quando Adão pecou, Adão tirou o governo de Deus da terra. E por tirar o governo de Deus na terra, Adão também perdeu o seu governo. Logo a terra estava sem comando.
Então alguém se apossou do controle, alguém se apossou do domínio, o diabo. O diabo não é legalmente autoridade na terra, ele só é autoridade na terra por falta de autoridade legal. O Satanás, o chifrudo, ele é um posseiro, um grileiro. Conhece alguém que já grilou terra por aí? O que é um posseiro? É alguém que vê um espaço, o espaço não tem dono, está bonitinho ou está feio demais, ele entra para dentro, constrói o barraco dele e ele fala que é dele. Até que chega alguém com ordem judicial para tirar o cara de lá e tomar de volta a terra que é dele. Agora, quem pode tirar o diabo do controle da terra? Os filhos de Deus. Por quê? Porque Adão perdeu o controle da terra, e a terra não respeita mais Adão, e se a terra não respeita mais Adão, Adão não tem mais autoridade sobre a terra. Logo, enquanto Adão viver, o diabo tem controle sobre a terra. E é por isso que você precisa ter uma nova identidade em Cristo, porque a terra não vai respeitar você enquanto você for filho de Adão. O diabo não vai largar as suas posses enquanto você for filho de Adão. Pode expulsar, mas o diabo, o posseiro, ele só sai mediante ordem judicial. Cristo é a ordem judicial. Se você ler Apocalipse, eu estou com vontade de um dia fazer uma live sobre Apocalipse. Se você quiser, deixa um comentário aí, eu vou pensar nisso. Fazer um grupo fechado aí para a gente estudar sobre Apocalipse. Mas se você vê o livro de Apocalipse, capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 3, eu não sei, eu sou ruim dessas coisas, mas na edição vai aparecer aqui, ó. Isso, esse capítulo aí. A Bíblia vai contar que depois que Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele faz tudo o que ele tem que fazer, a Bíblia vai dizer que quando ele chega aos céus, existe alguém sentado no trono, com um livro na mão, com um pergaminho na mão. E a Bíblia vai dizer, João vai dizer, ele vai relatar que ele está vendo que o cordeiro vem subindo, e conforme ele vem subindo, ele vai ao trono e pega de volta, da mão daquele que está no trono, o livro. O que é aquele livro? É a posse, é a legalidade da terra. Jesus pagou o preço para pegar a autoridade de volta. A autoridade está na mão dele. E é por isso que você precisa entender aonde você está. É por isso que Paulo, no final do capítulo 1, ele diz que nós estamos assentados com Cristo. Se Cristo tem autoridade legal sobre a terra e você está em Cristo, o diabo não tem mais legalidade na sua vida. Você é filho de Deus. Mas se você não entender isso, o posseiro vai ficar na terra achando que é dele e você com medo dele. Você está entendendo ou não? Consegue entender ou não? Pastor, o diabo é malandro, muito mais do que você imagina, irmão. O diabo sobrevive da nossa ignorância. Quanto menos você conhece, mais ele te domina. Quanto menos você entende sobre isso que eu estou te explicando aqui. Eu estava vendo ali, hoje é a 10ª live, é o 10º culto que nós estamos falando sobre identidade, irmão. Se eu fosse você, eu voltava lá na primeira, pegava tudo de novo, irmão. Porque quanto mais você aprender, menos legalidade o diabo vai ter contra você. Ah, irmão, o diabo tem demoniado agora no inferno. Porque se você entender que a escritura está na tua mão, ele vai ter que deixar o barraco. Romanos capítulo 8. Olha que loucura isso aqui. Oh Jesus, que falta me faz um telão. Romanos capítulo 8, anota aí, anota aí. Romanos capítulo 8, versículo 19 e 21. Olha o que diz o texto. Romanos 8, 19 ao 21. Pois toda a criação
aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por sua própria vontade, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Irmão, pega essa loucura que Paulo está escrevendo. Ele está dizendo assim, ó, existe uma grande expectativa da criação. O que é a criação? Ele está falando dos animais, ele está falando dos mares, ele está falando das aves, ele está falando da criação de Gênesis 1. Ele está dizendo, existe uma expectativa da criação. E não é uma expectativa qualquer, é uma ardente expectativa. A criação está ansiosa. Ansiosa pelo quê, pastor? Para a vida do Filho de Deus? Não. A criação está com uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos, no plural, de Deus. Oh, irmão. A criação está todo dia dizendo, Deus, manifesta teus filhos. Deus, manifesta teus filhos. Deus, manifesta teus filhos. As aves, quando você vê passarinho cantando aí, irmão, o passarinho está assim, Deus, manifesta os filhos do Senhor. Deus, manifesta. O guaxinim que passa no meio da rua, a cobra que atravessa a via, está todo mundo gritando, Deus, manifesta os filhos. As montanhas, os vulcões estão entrando em erupção, para ver se chama a sua atenção. Deus, manifesta os teus filhos. Essa gripe está vindo aí, esse Covid está vindo aí, para despertar você dizendo, Deus, manifesta os teus filhos, porque enquanto os filhos não despertar, Adão vai governar a terra, e a terra é inimiga de Adão. A criação está orando para você entender essa palavra, irmão. Os ratos que estão aí na sua casa, estão orando para você entender. Os gatos, os cachorros que você tem, eles estão todo dia, quando eles ficam latindo por nada, eles estão orando, Senhor, que meu dono entenda essa palavra. Porque a criação só pode ser liberta com os filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? João 12. Mas a todos a quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm uma nova aliança em Cristo. Se você entregou sua vida para Jesus, você é um filho de Deus e a natureza está te esperando. Alguém dá um grito de glória, meu Deus do céu. Pensa o mar, irmão, pensa o mar. Pensa a praia que você quer visitar. Ela está doidinha para você pisar nela. Oh, você que está sonhando com a sua casa aí, recebe essa palavra aí, ó. Tua casa está doidinha te esperando, irmão, mas você não entende. Sua casa está todo dia orando, oh Senhor, que dia que Ele vai pisar aqui? Que dia que Ele vai pisar aqui? Que dia? E você está aí igual uma anta. Aprende, irmão, aprende pelo amor de Deus. Vira para alguém que está perto de você e fala, está falando de você lá, ó. Eu pedi para você compartilhar, irmão, mas também a Brava também deixou nós na mão, né? Tanta gente que precisava ouvir essa palavra, irmão. Compartilha esse trem aí, compartilha, dá tempo. Tem quanto tempo aqui ainda? Vixe, dá tempo ainda, compartilha aí que o pau está quebrando, irmão. Compartilha aí, põe o fundo aí que eu vou pegar água para mim que eu estou quase morrendo aqui. Vai lá, compartilha aí, vai, manda nos grupos aí, fala aí que Deus está falando aí, vai. Vou ler de novo o texto para você, irmão, Romanos 8. Romanos 8, 19 ao 21. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa. Cara, ele está falando de fé. A criação tem fé no você, irmão. Pastor, o que é criação? Tudo que é físico. Tudo que é físico está te esperando, irmão. Tudo
tudo que é físico está ansioso para você entender essa palavra? Pois a grande expectativa da criação para o dia em que os filhos de Deus serão revelados, onde os filhos de Deus vão se apossar do que é deles, onde os filhos de Deus vão resgatar a maldição, vão quebrar a maldição e vão viver a plenitude de Deus. Sabe, pastor, por que Deus não muda as coisas de uma hora para outra? Por que Deus não acaba com o coronavírus? Por que Deus não acaba com a fome na África? Apesar que também, irmão, enfim, por que Deus não faz isso? Porque a terra não é de Deus, cara, a terra é sua, a terra é minha. A terra, Salmo 115:16, os céus são responsabilidade do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Só que o Zé Ruela do Adão lá deu para o diabo. Aí vem Cristo, resgata a autoridade e entrega para nós. Só que a gente não entende. O cachorro tem fé no ser. As montanhas têm fé no ser. Foi por isso que Jesus diz: fala para a montanha, sai daqui e vai para lá. E ela está te esperando, ela vai te obedecer. Quer ver que loucura? Jesus, irmão. Jesus pegou, um dia ele estava no casamento, festando, tal e tal coisa. Um versículo que muita gente não gosta de ler, que Jesus estava lá tomando vinho, um negócio esquisito. Aí acabou o vinho. Olha para você ver sobre Deus entregar a natureza para o homem. Acabou o vinho. Vinho é espiritual ou é natural? Vinho é espiritual ou natural? É o que, Max? Natural, físico, está na terra, é do homem. Engraçado que Jesus não vai orar: ó Pai das luzes da criação, ó meu Pai altíssimo, poderoso, santíssimo. Não, irmão, porque quando é natural, não é Deus que resolve. A terra é do homem, a autoridade é do homem. Se ele disser, vai acontecer. Então Jesus diz assim: ó, pega um monte de água que você estiver aí e dá para o povo. Espera aí, Jesus, nós quer vinho, nós não quer água. Para quem não tem autoridade é água, mas para quem manda na criação é vinho. E vai os dois lá, pega o pote d'água, leva para o mestre sala, o cara responsável pela festa. Ele toma, e no que ele toma, a água se transforma em vinho. Jesus transformou água em vinho, não porque ele pediu ao Pai, não porque ele rogou ao Pai, mas porque ele ordenou que assim fizesse, e a água tem que respeitar. Olha que loucura, irmão. Jesus pegava os enfermos, e Jesus não orava: ó Pai, se for de tua vontade, curai esse leproso. Não, irmão, é físico. Se é físico, está na terra. Se está na terra, não é com Deus, é com o homem. Só que o homem, filho de Adão, não tem autoridade. E é por isso que a terra não respeita. Quando Jesus encontrava um enfermo, ele dizia: ser curado, a tua fé te salvou, vai embora. Sem oração, sem jejum, sem subir no monte. Com autoridade. Com uma autoridade que Adão perdeu. Quer ver outra coisa? Jesus ressuscitou mortos, irmão. Morte, o ápice do final da vida humana, a morte. Você está em crise, mas você não está morto. Você está doente, mas você não está morto. Você está com problema, mas você não está morto. Mas até os mortos Jesus deu solução. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque eu tenho autoridade sobre o que é físico. Morreu, está na terra. Se está na terra, está sobre minha autoridade. Outra coisa, irmão. Lembra Jesus com os pães e peixes? Jesus está com o pãozinho, com os peixinhos, tudo físico, tudo da terra. Jesus simplesmente apresenta ao Pai e diz: Pai, graças te dou. E dá para o povo.
E à medida que o povo vai comendo, as coisas vão se multiplicando. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Multiplicação não depende de Deus. Multiplicação depende de princípios. Jesus agradece. Ele não pede para multiplicar. Ele não pergunta para Deus se é da vontade de Deus. Ele não apresenta para Deus a necessidade. Ele agradece, ou seja, princípio. E depois ele vai. É por isso que eu disse para você, lá na hora que nós fomos fazer oferta. Pastor, numa crise dessa, o senhor pedindo oferta, o senhor falando de oferta? Sim, querido, porque não tem a ver com dinheiro, tem a ver com princípio. Tem a ver com princípio. Jesus não apresentou a crise, irmão. Pensa numa crise. Mais de 15 mil pessoas, 5 pão e 2 peixes. Isso que é crise, irmão. Mais de 15 mil pessoas, 5 pães e 2 peixes. Era para ele ficar 40 dias orando, irmão, para Deus resolver o problema. Não, ele agradeceu, cumpriu o princípio e Deus abençoou. Quem sabe você está numa vida amarrada. Não é porque você não tem fé, não é porque você não ora, é porque você esquece dos princípios. Ei, sem princípio a terra não te respeita. Sem princípio você pode orar, pode jejuar, pode ficar seco. A terra não te respeita. Ela não te respeita. Porque ela não respeita aqueles que vivem como Adão. A terra respeita quem tem autoridade e a identidade de Cristo. Amém? É por isso que nós estamos falando sobre isso. Sabe, eu estava revendo algumas ministrações sobre identidade. Ó, pra você ver, eu que prego para você, eu assisto. E você fica aí achando o bichão da goiaba. Volta lá, vai no primeiro, irmão. Assiste tudo, escreve, anota, entende. A criação te espera. Amém? Amém? Eu quero terminar. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Versículo 10 de Efésios 2. Pega a sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 10 de Efésios. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Preste atenção nisso aqui. Jesus, ele vem, cumpre a missão dele, ele morre na cruz, ele estabelece a igreja, ou seja, ele cumpre a missão dele. Agora Paulo vai dizer assim: olha, vocês são salvos, mas vocês são salvos para um propósito. Pessoal da turma do propósito aí, ó, quarta-feira estamos juntos, e o negócio vai ficar estreito, hein, a partir de quarta-feira, hein? Preste atenção, irmão. Se você é salvo de Adão, você é salvo do diabo, você é salvo da ira de Deus. E você é salvo com um propósito. Qual o propósito, pastor? Restaurar a terra, ou seja, pegar a autoridade de volta. Como? Aqui é que entra o seu propósito. Olha o que Paulo diz. Nós somos obra-prima, ou seja, uma criação, algo planejado por Deus, em Cristo Jesus. E Deus planejou algo para nós, sonhou algo para nós, e a esse algo nós damos o nome de propósito. E quando eu vivo o meu propósito, por onde eu passo, eu restabeleço a autoridade de Deus sobre a terra. Perceba o quanto o propósito é algo importante, irmão. Eu estou aqui cumprindo o meu propósito. Qual é o meu propósito? Ensinar você. Ensinar você. Enquanto eu vou ensinando você, eu vou exercendo a autoridade sobre aquilo que eu estou te ensinando. E você, quando você está cumprindo o seu propósito, você vai exercendo a autoridade do mundo espiritual. E toda a legalidade de Adão, toda a legalidade do diabo é sendo quebrada.
Propósito não é simplesmente fazer algo para Deus. Propósito é estabelecer autoridade. E o texto está dizendo que nós fomos criados, fomos chamados, fomos salvos para isso, para restaurar. Só que como a gente não tem certeza da salvação, a gente passa a vida inteira correndo atrás de salvação e não exerce autoridade. Você vive cagando de medo a vida inteira de ir para o inferno e não exerce autoridade sobre o inferno. Você viu o tanto que a religião prende a gente? O cara está todo dia na igreja, o cara é ceante, o cara batizou, o cara está ali com Jesus, mas ele não tem certeza da salvação dele. E por ele não ter certeza, ele vai buscando todo dia a mesma coisa e deixa de exercer a autoridade. E a criação geme para o cara entender isso, ele não entende. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você é salvo, amém, glória a Deus. Esquece isso agora, vai viver o seu propósito. Vai resgatar o que é seu, cara. Não, pastor, sou pobre, miserável, pecador. Você não é, não. Você é filho de Deus em Cristo, salvo, perdoado, amado, favorecido e tudo aquilo que você sabe. Esquece isso e vai viver o seu propósito. Vai pisar, a tua casa está te esperando, mas você fica aí chorando. A prosperidade de Deus está te esperando, irmão, mas você fica aí pensando: ai meu Deus, Deus está com raiva de mim. Quem está com raiva de você é a terra que você não acorda, irmão. Vai viver o seu propósito, vai restaurar, vai restabelecer o reino de Deus, irmão. Ou vai precisar a terra ir lá na sua casa fazer um terremoto para ver se você acorda. É doido, irmão? Tá louco? Tá louco? Diga comigo, propósito. Não, irmão, vambora. Diga comigo, propósito é o meio de eu tomar posse do que é meu. Ei, uma vez que você foi salvo, esquece o teu problema com Deus, esquece teu problema com o diabo, esquece teu problema com o inferno, esquece teu passado, vá viver teu futuro, vá conquistar o que Deus tem para você, vai para cima, Deus é contigo. Sabe por quê, irmão? Porque enquanto você fica chorando pelo pecado perdoado, Adão fica escravizando a terra. Enquanto você fica chorando pelo que você não conquistou, Adão vai matando aquilo que Deus planejou para você. Pare, quer ver? Um dia eu vou pregar sobre isso com você. Hebreus 11. Hebreus 11 vai trazer para nós a galeria dos heróis da fé. E perceba que você vai ver lá vários nomes. Vários nomes. E você sabe, eu já te ensinei que todo mundo é pecador, irmão. Todo mundo é pecador. Todo mundo, filho de Adão, é pecador. Menos o filho de Deus, que não era filho de Adão. Mas o resto era tudo farinha do mesmo saco. Só que quando você vai para Hebreus 11, depois você lê na sua Bíblia, que você vai ver. Não existe uma referência dos erros dos caras. Não existe uma referência. Você vai ler sobre Abraão, não tem uma falha de Abraão lá. E se você leu a história de Abraão, tem vários erros. Quando fala de Jacó, não fala dos erros de Jacó. E olha que Jacó teve um monte. Quando fala de Sansão, irmão, Sansão, você sabe quem é Sansão? A Bíblia não fala dos defeitos de Sansão. Sabe por quê? Ai, você não aguenta isso não. Você não aguenta não. Vamos continuar aqui. Falo ou não falo? Você quer saber? Ninguém quer saber, ninguém manda nada aqui, ó.
Vou continuar. Se vocês perguntarem aqui, eu falo. Vamos embora. Vamos embora. Aprende uma coisa, anota essa frase, irmão. Anota essa frase. Coloca ela na tua geladeira. Quanto menos Adão, mais a bênção é natural. Vou repetir. Quanto menos Adão, mais a bênção é natural. Vou dizer de novo. Quanto menos Adão, mais a bênção é natural. Por quê? Porque você só é difícil de conquistar as bênçãos porque a terra está com raiva de Adão. Então, Deus libera a ordem lá, olha, eu vou prosperar a vida de fulano. Só que a terra sabe que você não entendeu que você é filho de Deus. A terra sabe que você não entendeu sua nova identidade. Então ela não te respeita. Então a bênção é liberada, mas ela não se manifesta. Por quê? Porque a terra não respeita os filhos de Adão. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui, irmão. Tem muita bênção que Deus liberou para você e você só não recebeu porque a terra sabe que você não entendeu, foi nada. A terra não respeita. A terra não respeita. O pessoal está perguntando aqui, deixa eu jogar essa para você aqui, irmão. Pegar o exemplo de Sansão. Sansão, Zé Galinha. Cara, pegou todo mundo, fez o trem, doideira. E a Bíblia vai dizer assim, em Hebreus 11, que no último dia da vida de Sansão, ele matou mais filisteu do que em toda a sua vida. Só que a Bíblia não fala, né, que ele não cumpriu o propósito dele em vida, porque ele estava fazendo papagaiada, estava, né? A Bíblia só diz assim, ó, o último dia da vida de Sansão, ele fez tudo o que ele deveria ter feito e muito mais do que ele fez a vida inteira. Mas por que ele não fez a vida passada? Porque ele estava preso no pecado. E por que a Bíblia não disse isso, pastor? Porque Hebreus só depois da cruz, irmão. E quando a Bíblia fala depois da cruz, a Bíblia diz assim, ó, os teus pecados eu jamais me lembrarei. Sansão está antes da cruz, então se está citando ele depois da cruz, o pecado dele não existe mais, porque Deus já perdoou ele. Sansão, maior Zé Galinha da história, Deus não cita o pecado dele, e você está preso no seu. Jacó, que a gente diz que era um enganador. Quando você vai para Hebreus 11, a Bíblia não diz que ele era enganador. Por quê? Porque está no passado, depois da cruz, teu pecado não é mais lembrado. Abraão, o homem que vendeu a mulher. Moisés, o homem que não viveu a lei. Quando você vai para Hebreus 11, nenhum dos pecados é citados. Porque depois da cruz, não importa o que você fez, importa o que você vai viver. Está na Bíblia, mas a gente não lê. Está na Bíblia, mas a gente não lê. Para de chorar pelo seu passado e começa a tomar posse do teu futuro, irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quanto menos Adão, mais a bênção é natural. Quer viver a bênção natural na sua vida? Quer viver a bênção natural na sua vida? Tira a mentalidade de Adão. Tira. Não, pastor, mas eu sou nova criatura em Cristo. Sim, você é uma nova criatura em Cristo, mas tem muito de Adão em você ainda. Tira. Tem muito de Adão aqui, irmão. Tem muito de Adão aqui. Nós precisamos tirar esse trem. Porque quanto menos Adão, mais a bênção é natural. Mais a bênção é natural. Eu vou terminar aqui por causa do tempo. Hoje é domingo? Hoje é domingo, moço.
Quinta-feira a gente continua. Mas guarda isso, pelo amor de Deus, guarda isso. Quanto menos Adão, mais a bênção é natural. O problema é que você está em Cristo e você nem entendeu o que isso significa ainda, cara. Como que Adão vai embora desse jeito? Como? Tira esse Adão da sua vida, irmão. E as bênçãos de Deus vão se manifestar naturalmente. Sabe por quê? Romanos 8. Porque a terra está doida para te abençoar. A terra está doida para você se manifestar como filho e ela poder viver tudo que Deus tem para ela. Mas você não acorda. Eu não acordo. A gente fica preso numa bolha. A gente fica preso no nosso passado. Pega o exemplo que eu te dei de Hebreus 11. Deus cita os piores pecadores. Ô, irmão. Ai, Jesus. Um dia eu vou pregar para vocês sobre isso. Davi, adúltero. O que mais que Davi era? Mentiroso. O cara que fez o assassino. E tudo isso a Bíblia deixa muito claro no Antigo Testamento. Muito claro. A Bíblia expõe o pecado dele poderosamente. Mas quando você abre a sua Bíblia em Atos, depois da cruz, o Espírito diz assim, ó: Davi, homem segundo o meu coração. Senhor, mas e o pecado? Não lembro. Depois da cruz, não lembro. Não, mas ele matou, foi? Não lembro. Depois da cruz, eu só sei, homem segundo o meu coração. Para de viver preso no teu passado. Vai viver teu propósito. Vai resgatar tudo aquilo que Deus liberou para você. Vamos orar? Vamos orar?